TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui outra vez, iniciando nosso programa Páginas da Bíblia, páginas sagradas já conhecidas que estão ficando maravilhosas e atraentes cada vez mais para cada um de nós. Isso é bom demais. Por isso, contamos aqui com nossos mestres aqui conosco, a quem agradeço, o Diácono José Carlos, muito obrigada. Estamos juntos de novo. Estamos juntos. Padre Carlos também. Olá, gente. Juntos. E a você principalmente, porque você é o nosso objetivo, nosso principal interesse, porque só conhecendo e aprofundando é que nós, como povo de Deus, iremos cada vez mais entender o porquê dessa caminhada aqui. E como a gente tem entendido, né? Esse povo aqui passou por uma saga tão grande, tão intensa, e a gente comentava, e nós aqui somos poupados de tanta coisa e não sabemos como somos agraciados hoje em dia, né? De não termos tanta luta, tanta batalha para estabelecer a nossa crença, aquilo que nós acreditamos hoje. Estamos, então, no capítulo 22 do livro dos Números. Eu vou pedir para fazer, sim, vocês acompanharem a leitura do versículo 9, porque no programa anterior, que eu peço que quem perdeu volte para assistir, procure no YouTube, procure nas outras plataformas da Imaculada, esses programas estão gravados, disponíveis para todos vocês. Então, vamos fazer a leitura do versículo 9 desse capítulo 22 até o 19, porque vai entrar uma historinha muito interessante aqui e vamos tentar entender. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me dizer isso. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, pois ele é abençoado. Levantou-se Balaão de manhã e disse aos príncipes enviados por Balaque: tornai a vossa terra, pois Yahvé recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe disseram: assim falou Balaque, filho de Sefor: eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados de Balaque esta resposta: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Yahvé, meu Deus, em coisa alguma, pequena ou grande. Agora, ficai aqui esta noite, vós também, e ficareis sabendo o que Yahvé poderá me dizer ainda. Para quem não acompanhou o programa passado, que eu disse que era importante pegar, nós vamos fazer um pequeno resumo, vamos? Vamos. Então, voltando, né? Nós temos aqui a história de Balaque, que era o rei daquele lugar, e ele observa que estão chegando os israelitas em número muito grande, que ele não teria um exército capaz de deter o avanço desses israelitas. Então ele acreditava, como todos aqueles povos semitas, acreditavam muito no poder da palavra, da bênção, da maldição. Então ele sabe que existe esse homem, esse sábio, né? Era um sábio,
mago, tipo os reis magos que foram visitar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma pessoa, e ele tinha muita intimidade com Deus. E ele tratava Deus pelo seu nome, né? Javé, o Senhor, e era muito obediente, embora ele fosse estrangeiro, né? Então, o Balaque manda essa comitiva e de uma primeira tentativa, ele vai dizer não. Ele consulta a Deus e Deus diz que não. Eles voltam, aí o Balaque manda uma comitiva maior, com pessoas mais importantes, e oferecendo também bastante recompensa para que ele fosse lá amaldiçoar, para que o Balaque pudesse prevalecer nessa guerra contra os israelitas. Só que dessa vez ele diz, eu vou consultar a Deus, se Deus quiser que eu vá, aí eu vou. Então Deus fala, não, você vai, mas você vai dizer exclusivamente aquilo que eu te disser. Então ele vai com essa condição. Como se diz, né, popularmente, combinado não sai caro. Ele deixou combinado, ele falou, eu vou, mas eu vou falar o que Deus me disser. Aí pronto, eles foram, né, e aí nós vamos ter essa parte, é muito bonita, muito pitoresca e muito importante do ponto de vista teológico, porque por 4 vezes nós vamos ter os oráculos, né, ou algumas tradições colocam como poemas, nos quais, em diferentes lugares ali daquela região, Balaque pede para Balaão amaldiçoar. Né? E sempre Balaão vai ser obediente a Deus e ele vai, de diversas maneiras, abençoar. Né? E nesse ínterim, nós temos também a passagem da mula, né? Nós vamos ver a mula, que é uma mula falante. Deus usa a mula para falar com o Balaão, né? Porque ele acaba espancando, o anjo do Senhor aparece, a mula vê o anjo, mas deixa eu contar a história primeiro. Ele não vê. Vai ser muito interessante, Não adiante o assunto, basta só o spoiler. Só o spoiler. Então, né? O spoiler é o seguinte, Balaão e sua mula falante, né? O anjo do Senhor. Antes desses 4 oráculos, nós vamos ter essa passagem assim, aparentemente cômica, né? Humorística, mas de um significado teológico profundo. Padre Carlos, aqui, usando o mesmo jargão, o diácono disse que o barato não sai caro. Eu vou dizer que aqui o tiro saiu pela culatra. Exato. Porque, na verdade, foram pedir intercessão de alguém que poderia ter um poder para fazer um poder mágico, fazer com que esse povo numeroso que avançava não pudesse entrar na cidade e fossem contidos. Na verdade, eles arrumaram, foi alguém a favor desse povo, né? Exatamente, por essa questão interessante, como já falou, né? É um mago lá da fronteira da Babilônia, onde o povo, recordamos, né? Depois, mais tarde, vai estar em exílio. Mas que vai acontecer o quê? Ele já se declara como Javé, meu Deus, o que não seria natural, mas ainda por cima a gente vai ver então que em vez de ser alguém que vai amaldiçoar, vai bem dizer, vai acabar sendo, em vez de um mago, ele vai acabar sendo um profeta de Javé, nessas idas e vindas da história e do texto aqui. Eu acho que é bom a gente perceber aqui, esses capítulos próximos que entramos e os próximos, nós temos um ambiente, uma fonte, uma origem desses capítulos bem diferente daquela que estávamos vendo anteriormente durante o livro, em que a gente estava vendo, né? Entre outras coisas, temos Javé, temos Arão e seus filhos, que são sacerdotes, temos uma tenda do encontro em que ninguém pode se aproximar a não ser os próprios sacerdotes. A tribo de Levi, os levitas estão fazendo guarda em torno para ninguém se aproximar de lá. E todas aquelas proibições, toda a questão do culto, né? Como é que deve fazer os sacrifícios, como é que deve oferecer isso, como é que são as expiações, todo o interesse litúrgico do ritual.
Aqui a gente tem a gente está entrando em outros capítulos de outra fonte, que é totalmente diferente. A gente vê ali, então, no começo desses versículos, 9 em diante, Deus se apresenta a um estrangeiro, né, esse Balaão, e ainda pergunta numa boa, né, quem são esses que estão contigo, como se ele não soubesse. Lembra muito, para mim, lembra muito lá os relatos da criação, né, onde Javé está passeando no jardim, né, Adão e Eva lá, e aí, como é que estão vocês, né? Sem formalidade, sem distância, sem formalidade. Então, esses capítulos de 22 até 23, eles são atribuídos a uma outra fonte diferente daquela anterior, que era sacerdotal. Esse daqui seria a fonte eloísta. E depois o capítulo 24, que são os outros oráculos, que vamos ver mais para frente ainda, faz referência à dinastia de Davi, já como sendo uma profecia, né? Que já são da fonte do Javista. Então, a gente muitas vezes, claro, a gente não tem conhecimento, lê assim os trechos separados, mas quando nós fazemos uma leitura, né, como estamos fazendo aqui de um estudo bíblico, a gente vai vendo que são coisas bem diferentes, né, são situações bem diferentes, contextos bem diferentes que de repente se juntaram aqui, no meio né? Da conversa, aquele que quis organizar, vai pegando daqui, vai pegando de lá e vai colocando para a gente essa sequência assim, como se fosse uma história só, mas são várias histórias de momentos e de lugares diferentes juntados. Uma outra coisa ainda que lembra para a gente a presença de Balaão aqui, é lá do Êxodo, né, quando Deus, Javé, manda Moisés ir ao faraó e acontece o quê? Querem que Moisés diga quem é esse Deus que o manda, não é? E existe uma disputa entre Moisés e Arão de um lado e os magos da corte de Faraó. Aquele negócio do bastão vira serpente, a serpente do bastão de Moisés engole as outras, e assim por diante. Aqui nós estamos mais ou menos num contexto também que relembra essas coisas, e como falou o diácono, lembra também os magos do Oriente, que vem procurando, né, o rei nascido lá no nascimento de Jesus. Então, a gente tem essas coisas bastante interessantes aqui, de uma outra época, né, que são colocados aqui para nós, tá? E então, a presença do adivinho ou do mago que nós estamos falando aqui, dependendo da fonte, né, que a gente está falando aqui, são diversas fontes do Pentateuco, eloísta, javista, sacerdotal, mais para frente vai aparecer a deuteronomista. Para algumas fontes, a adivinhação ou mago é totalmente proibido, né? Inclusive se manda matar quem faça algum tipo de adivinhação. E aqui não, né? É uma boa, né? Chama um mago e de repente esse mago é usado como profeta e está tudo bem. Que bom que ele se colocou a favor de Yahvé. Mas vamos seguir então, aí a partir do versículo 20. Estamos no livro dos Números, capítulo 22. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A sua partida excitou a ira de Yahvé e o anjo de Yahvé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Yahvé parado na estrada com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Yahvé se pôs então em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Yahvé e encostou-se ao muro, apertando nesse o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Yahvé mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada,
onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Yahvé, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então Yahvé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: é porque zombastes de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te havia matado. Disse a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu-lhe ele: não. Então Yahvé abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Yahvé parado na estrada, tendo a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com a face em terra. Disse-lhe o anjo de Yahvé: por que espancastes assim a tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e, devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te havia matado. A ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo de Yahvé: pequei. Não sabia que tu estavas parado diante de mim no caminho. Agora, se isso não te agrada, eu voltarei. O anjo de Yahvé respondeu a Balaão: vai com esses homens. Somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão foi com os príncipes enviados por Balaque. Deus usa de historietas interessantes para fazer a gente entender a sua vontade quando a gente não enxerga o que ele quer, né? Então, essa é uma história de caráter popular, né? Construída com ironia, construída com humor, a serviço da teologia, ou seja, a serviço da revelação de Deus. E assim, o que a gente aprende? Que é inútil lutar contra Deus, né? E a gente vai ver também a questão da eleição, que Deus escolheu Israel e constituiu o depositário da bênção, o povo escolhido. Nem Hitler conseguiu acabar com Israel, são nossos irmãos mais velhos, né? E os desígnios de Deus, eles têm que se cumprir, quer queiram os homens ou não. Então o Balaque, ele queria que o Balaão amaldiçoasse. Então aí Deus já vai se manifestando. Já tinha falado com ele antes da partida, agora o anjo aparece, a mula também serve aí de instrumento de revelação, né, para que o Balaão ele tenha essa certeza de que é inútil lutar contra Deus, que ele deve ir. O anjo reitera, né, aquilo que Deus havia dito lá na fronteira. Deus havia dito que ele fosse, mas para dizer apenas aquilo que Deus quisesse, que o anjo vai reforçar novamente, né? E aí, então eles vão continuar a viagem, né? Tem uma série de idas e voltas aqui nessas passagens, né? A primeira ordem de Deus a Balaão, que foi lido ali no versículo 12, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Ou seja, não irás. Ele falou, não vou, né? Depois voltam, outra vez insistindo, e ele diz de novo, não vou nem que o palácio cheio de prata para mim. Mas espera essa noite que eu vou consultar a Deus. Daí vem essa passagem que nós lemos aqui, veja lá no versículo 20, Deus fala para Balaão, levanta-te e vai com eles. Isso. Daí vem essa coisa toda da mula, né? A mula está vendo o anjo que está barrando o caminho, que é para ele não ir. Então, veja bem, primeiro não vai, depois levanta-te e vai, depois o anjo barrando o caminho, né? Até chegar, mas no final aqui, que a gente leu, versículo... Eu esse 35 já no final? Versículo 35, vai com eles, somente mas não dirás digas aquilo alguma. que eu disser apenas, como Isso. o diácono falou para nós. Então veja que vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Né? Primeiro não vai, depois pode ir, depois impede o caminho, depois diz para ir, mas falar só o que Javé quer. Então a gente vê, né, como existem incongruências aqui, Na narrativa, outra vez são
fontes diferenciadas, né? Agora, o que me chama a atenção é a mula, né? Primeiro, a ironia que o diácono falou é o quê? A mula vê o anjo, Aquilo o que Balaão não não vê. né? Depois, a mula fala e o dito cujo parece que conversava com ela todos os dias. Parece que era normal. Por que estava me batendo e ele numa boa, né? Como se falasse com a mula todos os dias, até que então, né? Ele vai dizer aí, quando vê o anjo, finalmente, que a mula fala com ele, né? Que o anjo está ali impedindo, então aí, pequei, não sabia, né? Mas nesse jogo de vai, não vai, de empurra, de não empurra, assim por diante. Baixa download. É muito interessante tudo isso daqui. E é realmente uma historinha encantadora, eu diria. Encantadora, né? é próprio para a gente criança. cantar para as crianças. Meus netos então. iam amar saber que existiram catequese, mulas né? que Uma cantavam. passagem boa para catequese. E eu não vejo isso aí, gente. Estou fazendo minha catequese agora. É pouco conhecido, a respeito né? do livro dos números, né? Porque, na verdade, essas coisinhas assim, para criança, seriam algo muito mágico, né? Sem dúvida. Mas então, fechando agora já, eu vou ler o finalzinho desse capítulo 22, que vai dizer que Balaque soube que Balaão vinha e saiu ao seu encontro na direção de Ar-Moabe, na fronteira de Arnon, na extremidade do território. Balaque diz a Balaão: porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por que não viestes a mim? Na verdade, não estou eu em condições de honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: eis-me aqui junto de ti. Poderei eu agora dizer alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, eu a direi. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Carió-Uzô. Balaque imolou animais grandes e pequenos e ofereceu parte deles a Balaão e aos príncipes que o acompanhavam. Depois, ao amanhecer, Balaque tomou Balaão e o fez subir a Bamor-Baal, de onde pôde ver a extremidade do acampamento. Dos israelitas. Uhum. Então aqui é interessante, né? O Balaque, ele vai ao encontro do Balaão na fronteira, recebe, né? E briga com ele, né? Porque você demorou tanto, eu estou precisando, os israelitas estão aí. E é interessante que o Balaão, sabe, ele não se deixa intimidar, né? Ele comunica já ao rei que estará atento à palavra de Deus, né? Que ele vai falar aquilo que Deus disser, nem mais nem menos. Ele foi corajoso, né? Ele foi corajoso com o rei. Aí que entra aquela questão do barato, do combinado, né? Não sai caro. Ele combinou, ele falou: eu vou dizer aquilo que Deus disser. E aí então começa, esse aí é o preâmbulo para as 4 maldições que Balaque queria, mas que Deus transforma em 4 bênçãos para Israel. Mas isso só vai acontecer se você esperar um pouquinho o nosso intervalo. Aí nós já voltamos com essa história. Ok, nós já voltamos. Estamos aqui estudando o livro dos Números. Vamos entrar no capítulo 23, como eu disse, do livro dos Números, mas eu quero pegar só um trechinho da introdução, que vai do versículo 1 ao 3. Vai dizer: Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme lhe havia dito Balaão e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos enquanto eu me retiro. Talvez Yahvé me permita encontrá-lo. Aqui, aquilo que me fizer ver, revelar-te-ei. E foi-se para uma colina desnuda. Vou pular esse trechinho e vamos entrar no primeiro oráculo. No versículo 7, vai dizer: pronunciou o seu poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes de Quedem. Vem, amaldiçoa por mim, Jacó. Vem, fulmina contra Israel. Como amaldiçoaria eu quando Deus não amaldiçoa?
Como fulminaria eu quando Deus não fulmina? Sim, do monte do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que habita à parte e não é classificado entre nações. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a nuvem de Israel? Que morra eu, a morte dos justos, que seja o seu fim como o deles. Aqui nós estamos vendo exatamente o primeiro canto de louvor a esse povo de Israel. O que seria para ser a maldição, primeiro ele diz, né, como eu amaldiçoaria eu o que Deus abençoa, né? Quem é que pode contar esse povo que parece uma nuvem de poeira e assim por diante? E começa a dizer das belezas, né? E dizendo, aqui é bem pessoal, digamos assim, esse primeiro oráculo, que ele primeiro, o próprio Balaão se questiona, né? Como sendo já uma resposta de Javé, mas se questionando como é que eu posso fazer uma maldição para aquele povo que Deus bendiz. Depois elogia, né, esse povo numeroso e ainda coloca, eu quero uma morte dos justos e não dos injustos, né, aqueles que estariam contra Deus. Ele pede a bênção para ele também, né, que ele tenha o mesmo destino, né, o mesmo fim último, né, dos israelitas, né? É interessante. Então, eu também acho interessante, de repente, esse homem que veio do nada, que se imaginava que esse homem fosse contra todo esse povo, de repente ele se mostra como um adorador de Javé e que começa a admirar esse povo e acolher esse povo. É interessante como Deus movimenta os corações, né? Exato, é o que mostra aqui. Então, veja bem, a intenção é usar de um mago, né, que faça uma maldição, uma magia contra, e está mostrando o quê? Deus é maior, né? Primeiro que ele já reconhece Javé como Deus dele, tudo que ele antes houve nesse diálogo anterior, né? E começa a agir como profeta e não como mago, né? Agora, é interessante, nós estamos aqui, então, começando esses oráculos. Primeiro, então, no final do capítulo 22, na hora que o Balaão chega com Balaque, faz um churrascão para ele, né? Para aqueles que vieram com ele, os príncipes que o trouxeram e tal. Depois começa Balaão dizer a Balaque, faz... nesse monte 7 altares, vamos oferecer holocaustos. Até aí ele está como que dizendo, vamos concordar com o que o rei quer, né? Mas depois, na hora de falar, é diferente. E isso, agora nós vamos ter mais 3 oráculos, um pouco mais diferenciados, cada um deles, todos de bênção e não de maldição. Mas o que acontece, né? Aqui o versículo, na hora que ele termina de falar, lá o versículo 11, 23, 11, Balaque disse a Balaão, o rei, né, diz a Balaão, o que fazes? Eu te trouxe aqui para amaldiçoar meu inimigo e tu o abençoas, né? Fica bravo. O que vai fazer mais 3 vezes aqui para os 3 outros oráculos? Vamos para um outro monte. Daí outra vez lá, constrói outra vez os altares, oferece outra vez sacrifícios, pensando que vai vir a maldição e vem a bênção. Dá a impressão, para mim, isso é uma impressão minha pessoal, o rei insiste que ele amaldiçoe e cada vez ele vai abençoar. E cada monte, ele muda de um monte para outro. 4 montes diferentes, com visões diferentes do povo de Israel e do reinado dele. Cada vez me dá a impressão o quê? Os lugares altos, os montes, geralmente tinham lugares de culto. E me dá a impressão que o reino, o Balaque, está dizendo o quê? Já que nesse monte aqui, desse reino, desse Deus não deu certo, vamos para o outro monte, que é outro Deus. Outro Deus, quem sabe agora outro vai. Deus aqui da terra, quem sabe ali dá certo, né? Mas continua, então, sempre a bênção e não a maldição. Então, assim, também ele tem a esperança que, mediante os sacrifícios, porque ele gastou bastante, né? Gastou bastante. Cada um 7 novilhos, 7 carneiros. Ele fala, quem sabe, né? Esse Deus muda de ideia. Mas ainda no primeiro ponto, ele relembra a bênção de Abraão, né? Que Deus profetizou que Abraão seria pai de uma multidão. Então, há uma ligação, né, com essa bênção de Abraão. Nessa segunda bênção, é uma coisa interessante que ele
proclama, embora é interessante porque nessa caminhada esse povo pecou, né, transgrediu inúmeras vezes os mandamentos da lei de Deus. Aí ele proclama que o pecado é eliminado do meio daquele povo, né? É bastante interessante. Por quê? Porque eu penso assim, eu acho que o padre talvez concorde comigo. É porque é Deus que santifica aquele povo, não pelos méritos dele, mas como Deus está ali no meio daquele povo, ele proclama aquele povo assim como sem pecado, por conta da presença salvadora de Deus. Né? Do ponto de vista teológico, tem isso aí embutido. Eu acho que para os nossos dias também, isso aí vai nos fazer assim, repensar esse perigo que o Papa Francisco fala de vez em quando, do neopelagianismo, né? Que o pelagiano, eles acreditavam que eles podiam se santificar por si mesmos, que não precisava de Deus se de salvar nada. pelos seus esforços. Pelos seus esforços. Então aqui lembra o povo de Deus, que Deus é que santifica, e nós também, que é nosso Senhor que nos santifica. Seguindo, vamos pular para o versículo 18 e ver o segundo poema que Balaão vai fazer. Então ele pronuncia: levanta-te, Balaão, e escuta. Não é Balaão, vamos voltar. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Sefor. Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não o faz? Fala e não realiza? Recebi a ordem de abençoar. Abençoarei e não o revogarei. Eu não encontrei iniquidade em Jacó, nem vi tribulação em Israel. Yahvé, seu Deus, está com ele. No meio dele ressoa a aclamação real. Deus o fez sair do Egito, e é para ele como os chifres de búfalo. Pois não há presságio contra Jacó, nem augúrio contra Israel. Então, agora que se diz a Jacó e a Israel: que faz, pois, Deus? Eis que um povo se levanta como uma leoa, e se levanta como um leão. Não se deita até que tenha devorado sua presa e bebido o sangue daqueles que matou. Mais uma vez, uma bela louvação por parte de Balaão, né? Sim, é aquilo que dizíamos, né? Ele fala que não há mal, e outra, ele proclama o poderio, né? O poder que Deus dá para esse povo de se levantar como uma leoa, um leão na caça, até devorar sua presa. Então, a essa altura, o Balaque já devia estar tremendo nas bases, né? Porque Balaque é a presa dessa leoa que se levanta. E como os outros povos anteriores, né? Que já vimos. E no versículo 20 ele fala: recebi a ordem de abençoar, abençoarei e não revogarei. Quer dizer, mostra uma intimidade que Balaão tem com esse Yahvé, impressionante, né? Estrangeiro. Porque, estrangeiro, e um homem dado às adivinhações, às magias, né? E de repente tem essa sabedoria toda, porque mostra aqui, não, acima de tudo, o poder de Deus, né? Vamos seguir, vamos ter a terceira louvação, o terceiro oráculo, que vai no versículo, entramos já no capítulo 24, estamos no versículo 3, e ele pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, obtém a resposta divina e os seus olhos se abrem. Como são famosas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como aloés que Yahvé plantou, como cedros junto às águas. Um herói surge na sua descendência e domina sobre muitos povos. Seu rei é maior que Agag, seu reinado se exalta. Deus o tirou do Egito e é para ele como os chifres do búfalo. Devora o cadáver dos seus adversários e quebra os seus ossos. Agacha-se e deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar-se? Bendito seja aquele que te abençoar e maldito aquele que te amaldiçoar.
Ah, eu vejo aqui também, por parte de um homem que não era dado, pelo menos não se fala, né? Que não era dado às louvações, uma intimidade com as palavras, uma intimidade com a realidade do povo de Israel, né? É assim, é interessante, Ana. Faz-nos lembrar o credo niceno-constantinopolitano, quando diz, creio no Espírito Santo, autor e doador da vida, e aí vai dizer, ele que falou pelos profetas. Então a gente já percebe nessa revelação de Deus a ação, né, do Espírito de Deus sobre esse homem que é repetimos, né, um estrangeiro. O Espírito de Deus age. E é por isso que ele se abre, né? A outra coisa importante também, o Balaão, ele está ali pressionado pelo rei, ele corre risco, porque... Ele está desobedecendo o que o rei quer. Está desobedecendo, ele foi contratado para amaldiçoar, isso. Mas ele, com todo o risco, ele corre o risco de sofrer ali represálias, né, de Balaque, mas ele é fiel, ele se abre a essa revelação e ele abençoa o povo que é o povo de Deus, o povo que é o povo eleito, né? E aqui ele fala, né, de tantas das belezas, né, do povo de Deus. E outra coisa que me chama a atenção aqui também, o versículo 5, ele coloca subjetividade, ele não está apenas tentando fazer uma oração sem passar o que ele sente. Ele se envolve no que ele fala. Ele diz como são formosas as tuas tendas e as tuas moradas. Quer dizer, mostra uma admiração dele diante daquilo que vê, né? E é uma linguagem poética. Poética e apaixonada, né? Sim, exato. E todas essas figuras, o búfalo, o leão, a leoa também, embora sejam já de força e não de beleza, mas são todas imagens poéticas, né? Então são oráculos inspirados, né, de alguém que está transmitindo as coisas, o poder e a beleza de Deus acima de tudo, né? Então é como se fosse mesmo o Cântico dos Cânticos, né? Aquele clima do romance até, digamos assim, mas é alguém que está extasiado pelo Espírito de Deus com a beleza desse povo, não pelo povo, mas porque é escolhido de Deus, né? Ana, vamos ler aqui agora, não pular direto para o outro, mas o versículo 24:10 até o 13, que aqui é interessante, então, o comentário que faz a respeito da reação do rei Balaque. Tá. Isso, seguindo então o versículo 10, no capítulo 24. Balaque se encolerizou contra Balaão, bateu palmas e disse a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes. E agora foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras, contudo Yahvé te privou delas. Balaão respondeu a Balaque: não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Yahvé e fazer por mim mesmo, bem ou mal, aquilo que Yahvé disser, isso eu direi? Agora que eu parto para os meus, vem e eu te comunicarei o que este povo fará a teu povo no futuro. Veja aqui que aqui já parte para uma visão de futuro que a gente vai ler, né? Mas é interessante aqui, bateu palmas, aquele que como quem tira aquela ironia, né? Bacana o que você fez, viu? Aquele que a gente faz de vez em quando, muito bacana, né? Papelão. Papelão. Exato, né? Mas aqui então tá nesse contexto. E vai embora, você já abençoou 3 vezes, mas daí é o Balaão mesmo que vai dizer, pera aí que você vai ver mais coisa ainda, né? Mas então, me chama a atenção também a condescendência de Balaque diante de Balaão, porque esses reis, eles eram assim. Matava logo, né? Não tinha complacência nenhuma, né? E de repente é como se ele estivesse dando oportunidade para que Balaão continuasse. Eu estou dizendo que você não está me seguindo, mas está legal o que você está falando, vou te deixar vivo. Eu acho que entra o quê? Ele mandou chamá-lo de longe porque é um mago, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem poder nas suas palavras, nos seus oráculos. Isso. Então, vou matar esse aí, vai ficar pior ainda, né? Então... Deixa eu segurar. Vontade eu tenho, mas se eu fizer vai ser pior, né? Muito bem, então vamos então ao mais o quarto, né, oráculo de Balaão. Aqui entra uma visão a visão futura, como ele diz aqui,
se referindo em primeiro lugar já ao que vai ser o reinado do povo. Entra aqui a esperança de Davi, né? Depois os descendentes, os reis descendentes, e claro que nós também cristãos fazemos uma releitura para ver aí nessa prefiguração do rei futuro, do reinado futuro, aplicamos também a Jesus na liturgia. Tá. Portanto, versículo 15 do capítulo 24. Então pronunciou o seu poema. Disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de visão penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, alcança a resposta divina e os seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta procedente de Israel e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Edom se torna uma possessão e possessão também Seir. Israel manifesta o seu poder. Jacó domina sobre seus inimigos e faz perecer os restantes de Ar. Balaão viu Amaleque e pronunciou o seu poema e disse: Amaleque, primícias das nações, contudo a sua posteridade perecerá para sempre. Depois viu os quenitas e pronunciou o seu poema e disse: A tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Contudo, o ninho pertence a Beor. Até quando serás cativo de Assur? Em seguida, pronunciou o seu poema e disse: Os povos do mar se reúnem ao norte, navios do lado de Setim. Oprimem Assur e oprimem Eber, e ele mesmo perecerá para sempre. Depois Balaão se levantou, partiu e voltou para os seus. Balaque também seguiu o seu caminho. É bonito então, a gente ver lindo, né? um futuro sendo de forma tão lírica, tão romantizada, declarada abertamente assim, quando ninguém espera, né? E é bonito ver como o Espírito de Deus usa esse sábio, esse mago, em profecia, né? Ele foi um verdadeiro profeta, já profetizando a monarquia, né? A dinastia, sobretudo a dinastia de Davi, né? Porque ele fala de coisas futuras, dos filisteus, por exemplo, que Davi vai guerrear com os filisteus, né? Futuramente, e vai estabelecer a monarquia de Israel. Mas, sobretudo, ele fala desse astro, né? Dessa estrela. Exatamente. Né? E aí, para nós, isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus, ele é, digamos, a realização definitiva da dinastia de Davi. Né? Por isso que no domingo de Ramos, né? A gente canta Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então aqui já tem essa prefiguração para além do rei Davi, mas a realização da dinastia de Davi, essa profecia messiânica. E aí nós já temos a profecia do Messias, que é o Senhor Jesus. E aí, ele aqui cita no versículo 21, depois viu os quenitas e pronunciou o seu poema e disse: A tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Eu não entendi. Mas também serão vencidos, né? Porque aqui Caim foi aquele que matou Abel. Os quenitas são os descendentes de Caim, segundo a Bíblia. Então, por isso que fala quenitas e depois cita o Caim. Edom, que ele cita, também é descendente de Esaú. Então, ele está profetizando que Israel vai prevalecer sobre todos esses povos. Edomitas, inclusive, depois fala aqui, embora não especifique, mas barcos que chegam do norte, né? Ali no versículo 23, navios que vêm do Estrela, podem ser referência aos filisteus, ou que a gente conhece também como os mercadores, né, do mar, os fenícios são os mesmos, no caso. Isso tudo são
povos, guerras, enfrentamentos e vitórias que acontecem em Davi e Salomão. E vão acontecer sempre, né? Porque ali, principalmente os filisteus, eles deram muito trabalho durante muito tempo. Vem os persas, os gregos usam navio, depois os romanos vêm de navio também. No tempo de Jesus mesmo, né, ainda estão ali esses povos do mar, né, que Jesus visita, inclusive, né, Tiro, Sidônia, que são citados, essas duas cidades são ainda dos filisteus, perdão. Muito bem, a gente termina esse belíssimo quarto oráculo de Balaão, dizendo que ele simplesmente depois disso partiu, voltou para os seus. Interessante, a gente não é nem considerado pequeno profeta, né? Um negócio também que a gente precisa lembrar, a questão da estrela. A estrela que apareceu aos magos, fala de uma estrela. Ele aqui, fala de uma estrela. né? E aí a gente lembra a estrela de Davi, que é o símbolo de Israel, né? E a estrela que guiou os magos até Belém. É muito importante a gente lembrar essas prefigurações, né, Padre? Muito bem. Exatamente, é tomado a estrela como símbolo de Davi, a dinastia, e agora do Estado de Israel, uma vez, né? Que seria uma reconstituição política desse Estado, do reino de Davi. Muito bem, eu vou propor que vocês hoje, nas suas orações, orem por Balaão. Eu vou fazer isso. Porque uma pessoa que aparece assim como um cometa, brilhante, intenso, forte, rápido, ninguém nunca mais ouve falar dele, né? Mas cumpriu o seu papel, com certeza, na vontade de Deus para a formação do seu povo. A universalidade, porque ele é estrangeiro. Exatamente. A gente vê a universalidade da revelação. Podemos dizer a catolicidade, né? Que católico e universal são sinônimos. Aí a gente vê no Antigo Testamento prefigurada a catolicidade do povo. Tem alguns flashes de Deus. Belíssimos que ficam. Queremos agradecer nossos mestres que nos honraram com sua presença e seu estudo conosco. Muito obrigado, Diácono. Muito obrigada, Padre Carlos. Agradecer a você, dizer, não perca, o Livro dos Números está se revelando como uma grande obra, né? Um belíssimo livro. Convido você a estar conosco no nosso próximo programa, porque, por enquanto, esse de hoje já foi. Portanto, só agradecer. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.